Se você, assim como eu, é apaixonado por hardware, certamente uma das melhores partes para você é a hora de montar o PC. Eu já mostrei para vocês aqui o unboxing de todas as peças que compõem aqui o projeto do Threadripper. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês um pouco da minha experiência com a montagem, como foi a experiência com montagem e a instalação aqui do projeto Threadripper. Então, se você tem interesse, se você curte esse tipo de conteúdo, vem comigo. Com boa performance e suporte à última geração de processadores Intel e AMD, Maelstrom tem versões em 120 e 240 mm. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Se você já está familiarizado com o projeto, já conhece todas as peças que estão aqui. Caso não esteja familiarizado, não conheça as peças que estão aqui, clique aqui nesse balãozinho aqui no canto e confira o unboxing das peças que estão compondo este projeto. Então, para começar, galera, eu fiz a montagem aqui no Cooler Master H500P, um case maravilhoso e espaçoso, como vocês podem ver aqui. Eu fiz um unboxing mostrando para vocês o que acompanhava e agora nós temos a montagem. Fiz um unboxing também da placa-mãe da X399, uma Full ATX, que agora parece não tão grande aqui dentro desse case. Nós começamos o projeto fazendo, claro, a instalação do CPU. Para instalar ali o Threadripper, ele vem com um framezinho, né, esse frame laranja que parece só um suporte para o CPU, mas na verdade ele ajuda a deslizar para dentro do slot. Então você abre ali, a primeira coisa que chama atenção é a quantidade de pinos do socket do CPU. Depois você tirar ali o plástico que fica protegendo o socket, basta você levantar o frame, né, a parte metálica, e deslizar o Threadripper. Depois que você faz isso, você baixa ele e, seguindo a sequência ali especificada nos parafusos, você utiliza a chave Torx que vem com o próprio Threadripper. Então dentro da caixa eu mostrei para vocês que vem uma Torx e ela já tem o ajuste correto para você apertar ali os parafusos do Threadripper. Então conforme você aperta, ela chega no limite e ela dá uma voltinha a mais ali, você percebe que já está dentro do limite. Para aplicação da pasta térmica, nós vimos aí algumas dicas com o Steve Burke do Gamers Nexus, qual seria a melhor forma de aplicar. O Threadripper é um processador bem grande, na verdade, né? Se você colocar ele a lado com um processador normal, ele é aí mais do que o dobro do tamanho. Então a gente ficou em dúvida de qual pasta, de qual forma de aplicar a pasta. E nós escolhemos essa como a melhor, colocar ali uma grande montanha de pasta no meio, e foi o que apresentou o melhor desempenho aí nos testes do Gamers Nexus. A aplicação aqui do ML240 foi bem tranquila, na verdade nós utilizamos aqui os adaptadores que a própria Cooler Master fornece para o Threadripper. Então você solicita para a Cooler Master, eles têm disponível lá para fazer a instalação. Então precisa de um adaptador que não vem com a caixa original. Ele suporta, mas não vem com a caixa original. Uma outra curiosidade é que o Threadripper ele é bem grande, então a área que o water cooler cobre, na verdade, a base, né, da bomba, quando você coloca ali a parte de dissipação, ela fica um pouco para fora. Isso aí é normal, na verdade, cobre ali a parte de dissipação. A AMD diz que não há problema em utilizar isso e os testes que mostram diz que dá para usar tranquilamente dessa forma. Para o H500P existe a opção de você colocar o water cooler na frente, o radiador, na parte dianteira, ou você colocar ele na parte de cima, fazendo a exaustão. Eu optei por fazer isso para a gente tanto ajudar na exaustão quanto pelo posicionamento. A mangueira aqui ficou numa posição melhor. Então eu fiz a aplicação aqui na parte de cima, ele não tem nenhum tipo de gaveta, né? Aquele que você pode remover para fazer a instalação, mas foi bem fácil de fazer a instalação. Fiz a instalação primeiro das fãs, né, no radiador, com esse parafuso que vem já com ele, específico, né? E pela parte de cima, removendo essa parte de cima do case, eu fiz a instalação. E uma implementação interessante que fizeram aqui no case é esse parafuso que segura a parte de cima, já que nas primeiras revisões reclamaram que essa parte ficava solta. Então você remove essa parte de cima, removendo apenas o parafuso, que também é um parafuso daquele de dedo, que deveria ser tooless, sem ferramentas, mas na verdade ele vem apertado por máquina. Então a primeira vez que você solta precisa ser com a chave. Ainda em relação à instalação do cooler, é bem curioso que a gente está acostumado sempre a utilizar aquele platezinho, né, que fica embaixo da placa-mãe para poder fixar os parafusos. E aqui no Threadripper ele é feito no frame que segura ali, né, que prende o CPU. Então a fixação do parafuso é direto nesses frames. Para a instalação do NVMe nós fizemos ali a aplicação do próprio dissipador que a Adata já envia. Então esse modelo XPG possui um dissipador. Uma curiosidade é que ele ficou de ponta cabeça. Então, se vocês verem ali a colocação, eu até fiquei em dúvida se eu tinha colocado do lado certo, mas ele está do lado certo
e ele fica mesmo de ponta cabeça, o XPG fica de cabeça para baixo. A ASRock Professional Gaming traz ainda 3 slots Ultra M.2, então você poderia fazer uma configuração ali com mais slots M.2 ocupados, mas a gente só tem um aqui disponível. Ainda por armazenamento, eu utilizei aqui um SSD Western Digital Blue de 1 TB. Eu fiz a instalação dele aqui em cima do cover da fonte, então existe aqui um suportezinho que você consegue tirar com esse parafuso que deveria ser um parafuso de dedo, mas na verdade ele está bem duro, você precisa da chave para conseguir tirar, ele foi apertado com máquina. Depois que você retira esse suporte, você faz a fixação dos parafusos e coloca novamente no lugar aqui, passando os cabos por trás da PSU cover. Aqui ainda ficou vago mais um espaço para você colocar mais um SSD e na parte de trás do case também é possível colocar mais SSDs. A última peça de armazenamento que nós utilizamos foi o HD Western Digital Blue de 4 TB. Aqui é onde vão ficar os arquivos de backup e aqueles que a gente utiliza com menos frequência. A instalação do HD é bem fácil aqui nesse case, então ele utiliza aquele mesmo, aquela gavetinha plástica, né, que a gente já está acostumado com os outros cases da Cooler Master que nós vimos aqui nas outras montagens com cases Cooler Master. Então basta você encaixar o HD, deslizar e travar ele no local. Para os 4 pentes de memória Spectrix XPG de 8 GB, eu fiz a instalação aqui nos slots indicados pela fabricante. Então eles começam espaçando, né? Você não coloca todos de um lado só, nenhum colado no outro, você coloca na posição espaçada, deixando um slot de espaço entre os outros, começando pelos mais distantes para a configuração aqui Quad Channel. A fonte utilizada no projeto foi uma RM850i da Corsair, então é uma fonte que traz 2 conectores de 8 pinos para o CPU. Nessa placa-mãe especificamente, na ASRock Professional Gaming, não são 2 conectores de PCI 8 pinos, na verdade são um de 8 e um de 4, tá? Então ele fornece uma energia auxiliar para o CPU. Não é qualquer fonte que traz esse conector auxiliar, por isso que nós escolhemos essa fonte especificamente. Além de ser uma fonte modular, ela traz o Corsair Linking, um recurso bem interessante aí para a gente fazer o monitoramento de como funciona a sua fonte, quais as correntes que ela está fornecendo, qual a regularidade disso, e é um recurso bem bacana que a gente vai aproveitar bastante no Threadripper. Para esse projeto especificamente eu não optei por nenhuma fan opcional, nenhuma fan auxiliar. O H500P já traz 2 fãs dianteiras de 200 mm e uma traseira de 140. Então a gente já tem um fluxo de ar bacana aqui com esse case, eu não senti a necessidade de colocar nenhum fã adicional, nenhum fã auxiliar, apesar de ainda ser possível colocar um ali no topo. Vocês conseguem ouvir que mesmo sendo um case bem fechado, ele tem um fluxo de ar interessante, dá para sentir tranquilamente aqui o ar fluindo. A parte de exaustão aqui no topo ela fica um pouco limitada, já que é uma parte de acrílico no topo, ela não tem um mesh, ela não tem aquela telinha que permite passar o ar, então é uma ventilação, né, uma exaustão forçada por essas laterais. Então elas têm aqui essa parte que parece até decorativa, mas ela tem um mesh que é por ali que é feita a exaustão, então o ar é forçado para fora por ali. Então pode ser que não seja tão eficiente quanto o mesh, mas ainda assim existe a exaustão. Ainda que a RM850i seja uma fonte modular, ainda existe um bocado de cabos que a gente precisa passar por trás do case, e esse case tem um hack muito interessante. Então, apesar de esse projeto contar com o auxílio do Emerson BR atrás das câmeras, ele não fez o Cable Management. Então eu tive que contar aqui com esse hack do H500P. Ele possui ali uma parte, né, um cover para os cabos. Sim, aquela bagunça de cabos que fica, você pode profissionalmente, rapidamente escondê-los. Isso foi bem útil porque eu confesso que eu não trabalho muito Cable Management e, bom, resolveu rapidamente o problema da bagunça de fios. Para GPU nesse projeto eu escolhi a GTX 1080 Ti, então uma placa aí equivalente a um projeto high-end, né? A melhor placa de vídeo que nós temos da geração passada. Então ela já é da geração passada, mas ainda é uma placa de vídeo extremamente poderosa e mais do que suficiente para esse projeto aqui com o Threadripper. O primeiro projeto high-end aqui do canal não poderia estar numa casa melhor. O H500P é um case que, além de bonito, foi bem fácil para montagem. Esse hack que tem, né, esse cheat que tem dos cabos para você esconder ajuda bastante, agiliza muito a montagem, eu iria perder um tempo extra ali atrás. É bem espaçoso, então a gente não tem aqui o cage dos HDs na frente. A gente tem essa montagem rápida aqui para os HDs que ajuda bastante. O próprio local para o SSD é um local bem simples e bem fácil de você fazer a instalação.
Um case bem espaçoso que já vem com as fãs pré-montadas, ou seja, já vem com os fãs de 200mm montados na frente e o fã traseiro de exaustão, então eu não tive muito trabalho com o case basicamente. Ele traz todos os acessórios que você precisa para montagem, inclusive os não pode falar engasga-gato. Inclusive as presilhas plásticas, os fitilhos. E claro, de brinde, apesar de não ser o foco desse projeto, traz uma bela iluminação RGB que, como vocês sabem, eu não vou reclamar. Não me pressiona, pô. E para finalizar o projeto, eu coloquei o painel lateral de vidro, que eu não estou utilizando aqui porque ele dá um reflexo para a gente fazer a filmagem. É claro que o projeto ficou visualmente bacana, você consegue ver ali na frente as fãs de 200mm, a frente de acrílico e as Spectrix D41 aqui com esse efeito legal RGB. Mas também ficou bem equilibrado porque a ASRock Professional Gaming não traz muito RGB, assim como a GTX 1080 Ti Founders Edition. Então ficou bem equilibrado o visual do projeto. E no H500p ele realmente impõe respeito. Mas não é esse o foco do projeto, apesar de eu gostar bastante do RGB, eu gostar muito do visual que ficou o projeto. O foco desse projeto com o Threadripper é o desempenho. Eu quero saber de vocês, eu quero a participação de vocês, dos inscritos, para me dizer qual tipo de teste você quer ver rodando aqui. Se você trabalha com programas que têm uma alta demanda por processamento, que vão utilizar aqui os 16 cores, 32 threads, onde realmente faz a diferença o Threadripper, me deixa saber nos comentários, deixa ali nos comentários desse vídeo, deixa a sua sugestão, diga quais testes você quer ver rodando e ver o desempenho desse processador lado a lado com os demais processadores de uso civil que nós temos aqui. Então nós temos aí os processadores mainstream que podem ser comparados com um projeto high-end. Foi um dos projetos mais prazerosos que eu tive de montar aqui no canal nos últimos tempos. Esse foi um dos mais recentes que eu montei do começo ao fim e o primeiro projeto high-end. Quem gosta de verdade de hardware sabe o prazer que é montar cada peça do seu computador e ter o prazer de manipular essas peças. Então, se você contar isso para pessoas que não têm a mesma afinidade, que não curte hardware, eles vão te chamar de maluco, mas eu posso dizer que foi realmente muito prazeroso montar esse projeto aqui. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. E se você tem interesse em qualquer peça daqui do projeto, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!